Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 4. Aleluia. Olha para esse irmão do seu lado e diga para ele assim: Deus está te levando a uma nova dimensão. Aleluia. Quantos estão percebendo o que Deus está fazendo na sua vida? Levante bem alto as suas mãos e diga: Senhor, eu estou percebendo. A vida do cristão tem que ser uma vida de glória em glória. Nós precisamos ser melhor do que fomos ontem. Nós precisamos ter encontrado com Jesus ontem e deixado Ele transformar as nossas vidas, para que nós hoje possamos estar expressando ainda mais a glória do Senhor. Olha para esse irmão, dá um abraço nele e diz: você é importante. Ele conta com você. Ele acredita em você. Aleluia. O preço que Ele pagou por você é alto. Eu estava orando esses dias, no avião, no hotel, e a palavra que estava forte no meu coração é quando Jesus passou por essa etapa, quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Muitas vezes eu imaginava que aquilo era uma situação para mostrar para a gente que Jesus, Ele sofreu toda e qualquer tipo de tentação, e em nenhum momento Ele vacilou. Só que vai mais do que isso. Deus estava mostrando para mim que isso faz parte de um processo de amadurecimento. Jesus estava aqui completando os seus 30 anos. Jesus estava iniciando o chamado dele. Jesus estava começando o ministério dele. Ele havia sido batizado por João Batista. João Batista ficou temeroso em batizá-lo, mas ele disse: é necessário que se cumpra. E quando ele foi batizado, então o Espírito de Deus veio sobre ele, e Jesus naquele momento foi cheio do Espírito. Ele não foi levado para o deserto numa condição onde o Espírito não estivesse de uma maneira real dentro dele, mesmo ele sendo Deus e vivendo como homem. Mas naquele momento o Espírito de Deus encheu Jesus, dando para ele condições de enfrentar qualquer outra situação. A palavra diz aqui: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito. Depois que ele foi batizado, depois que ele foi cheio do Espírito, lá no versículo 17 do capítulo 3, vou ler para você: e eis que uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. No versículo 16 do 3 diz: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Então 4:1 está escrito: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Pai, eu te dou graças pelo teu amor, porque o Senhor está aqui nesse lugar.
e tem cuidado de nós, Senhor. Que a palavra do Senhor encontre agora lugar nos nossos corações, Senhor, para que ela possa crescer, nos alimentar e nos ensinar, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Quando Jesus estava ali, passando por aqueles momentos, 40 dias de jejum, e que teve fome, diga, teve fome, teve necessidade. Cutuca o seu irmão e pergunta: você tem alguma necessidade? Naquele momento, então o diabo apareceu para ele e disse: se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Mas ele respondeu: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Diga para o seu irmão: as suas necessidades serão supridas, mas debaixo de uma palavra de Deus. Jesus estava dizendo assim: eu não estou aqui para te ouvir. Se ouvisse a voz do Pai, se o Pai dissesse: filho, você está com fome, transforma essa pedra em pão, ele assim faria. Mas como a voz não era a voz de Deus, como Jesus estava antenado, como ele estava cheio do Espírito, ele percebeu que aquela voz não era a voz de Deus. Ele não tinha que mostrar para ninguém quem ele era. O diabo veio para tentar confundir o caminhar de Jesus. Ele disse: se és. Muitas vezes nós entramos em algumas situações e que nós ficamos em dúvida, porque o diabo fica gerando: se você realmente é um homem de Deus, então a unção tinha que vir. Se você é um homem de Deus, então faz isso. Se você é uma mulher de Deus, então faz isso. E muitas vezes não é a voz de Deus que está soando, muitas vezes é o diabo que está querendo colocar você contra a palavra do Senhor. Muitas vezes ele está querendo te envergonhar, e muitas vezes ele está querendo dizer assim: você não confia no Senhor. Porque você vai perceber que os anjos levaram para ele. Havia algo em Jesus que dizia: vai vir, o suprimento virá, porque quem me levou para esse lugar foi o Senhor. Note que o diabo levou ele, depois que viu que Jesus estava firmado na palavra, o diabo levou ele para que os olhos dele pudessem se confundir. Vendo o diabo que ele não estava conseguindo tocar na alma de Jesus, vendo que Jesus estava firme num propósito, a resposta que ele deu foi muito forte. Ele estava com fome, o diabo foi naquela necessidade, mas ele disse: não, eu vou comer na hora exata, porque tem um propósito para eu passar. São 40 dias que eu preciso passar aqui. Ele estava firmado naquilo que o Pai estava falando para ele. Você precisa entender: quando Deus falar com você, pessoas vão querer também falar com você. Quantas vezes alguém chegou a mim e disse: já está na hora de você gravar o CD, mas a voz de Deus não vinha. Alguém dizia: já está na hora de você fazer isso, mas a voz de Deus não vinha. As pessoas tentam levar você, porque elas olham para você e veem algo em você, e tentam ser boca de Deus na sua vida. E muitas vezes você segue aquela voz, só que aquela voz, ela, em vez de glorificar o nome do Senhor, ela vai fazer algo que você vai produzir. Porque se Cristo transformasse a pedra em pão, não era debaixo de uma palavra de Deus. Ele estaria apenas dizendo assim: eu sou alguém. Então o diabo leva ele. O diabo mostra um quadro e diz para ele assim: se você se prostrar, tudo isso aqui será seu. Mais uma vez Jesus percebeu: ele não foi o Senhor que me mostrou isso. Quem criou isso foi o meu Pai. A única coisa que ele pode fazer é imitar. O que ele está fazendo aqui, isso que ele está me mostrando aqui, é falso, porque quem criou foi meu Pai. Então ele disse: olha, adorarás somente ao teu Deus. E depois ele leva para o pináculo. Ele diz: está escrito: aos teus anjos dará ordem que te guardem. Pula, salta.
Mas ele estava firmado na palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. Não é por causa de uma pressão que você de repente vai fazer algo que, em vez de glorificar o nome do Senhor, não, vai mostrar que você está perdido. A voz de Deus, ela é real. Você não precisa mostrar para ninguém, porque você já é. O Espírito Santo de Deus habita em você. Você é o templo do Espírito Santo. Você é nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Você precisa esperar o processo que Deus está gerando na sua vida. Você não precisa se preocupar. O Senhor, Ele vai cuidar de glorificar o seu nome. O Senhor vai cuidar de glorificar a sua vida. O Senhor vai cuidar de te encher de glória. Porque Deus não quer que você fabrique nada. Eu já fabriquei. Meu Deus, foram anos de sofrimento, anos ralando. E eu dizia: Deus, o que está acontecendo? E um dia eu vi ele e falei assim: eu não pus você aí, não era esse lugar. Mas o Senhor não falou para mim que o Senhor ia fazer isso. O Senhor não disse para mim que ia me dar canções. O Senhor não falou para mim que ia usar. Eu falei: mas quem falou que é agora aí, nesse momento onde você está? Ele disse: você está pronto? Seu caráter está pronto? E ele começou a confrontar algumas coisas dentro de mim. E ele dizia: você parou de mentir? Eu não. Você parou de ser enganoso? Não. Você trata bem sua esposa? Não. E como é que você acha que eu vou usar alguém assim? Então alguém dizia: faz isso. Eu, mas não tinha ninguém para me segurar. Talava lá embaixo. Pensa um homem que pulou do pináculo, ainda subia de novo, vai lá de novo. E aí a coisa não acontecia. Deus, tem algo errado, eu não vou parar com isso, eu não vou mexer mais com o ministério, eu vou trabalhar, eu vou fazer uma coisa, porque o Senhor não está comigo. Ele dizia: não, eu estou com você, mas você está ouvindo a voz que não é a minha voz. Saulo, ele estava lá diante das pessoas apedrejando Estevão e não soube o que fazer, porque ele estava perseguindo, porque ele amava, ele queria conhecer Deus, mas ele estava ali sem ouvir a voz de Deus. Um dia então ele ouve a voz do Senhor, e naquele momento Paulo começa a ouvir a voz de Deus. Então ele está no navio, o navio está naufragando, aquele povo desesperado. Ele: calma, não vai acontecer nada. Ele chega na ilha, acaba de enfrentar aquela tempestade, a cobra vai e morde a mão dele, ele põe a cobra no fogo. Sabe por quê? Porque ele estava ouvindo a voz de Deus. Paulo e Silas estão lá na prisão, açoitados. Eles começam a adorar: te adoramos, Senhor. E começaram a dançar: cantarei o teu amor. O terremoto veio naquele lugar. Aí o carcereiro ficou apavorado: ai meu Deus, cadê eles? Porque tudo desmoronou naquele lugar. E Paulo diz assim: calma, calma, ninguém saiu, está todo mundo aqui. Por que não fugiu? Tinha acabado de destruir tudo. Sabe por que não fugiu? Porque ele sabia que quem levou ele para aquele lugar foi o Senhor. Se o Senhor te levou a um lugar, fica tranquilo, adora Ele, glorifica Ele, porque Ele está cuidando da situação. E no outro dia de manhã eles disseram assim: olha, pode ir embora. O carcereiro estava todo preocupado, que tinha acontecido um vavô ali embaixo. E ele disse: sai pelo fundo aqui, vai, pode ir embora. Paulo disse: não. Eles açoitaram a gente, nos humilharam na frente do povo. Agora quer que a gente saia escondido? De jeito nenhum, sendo nós cidadãos romanos, não. Sabe por que ele falou isso? Porque ele sabia em quem ele cria, ele sabia em quem ele estava ouvindo, ele estava firmado na palavra e na promessa de Deus. A voz de Deus, ela tem que ser um dínamo dentro de nós, é um fogo, ela tem que nos levar para a perfeita vontade dEle. Abra agora lá em Mateus 36. Aleluia.
Mateus 36. Perdão. 26. 26, 36. Perdão. Mateus 26, 36. Aleluia. Nesse evento, então, o carcereiro se converte, toda a família dele, nasceu a igreja. O pastor Hélio está dando a informação, nasceu a igreja em Filipenses. Olha o propósito de Deus, aleluia. Olha que bênção. Paulo estava ali na prisão para nascer uma igreja. Quando você é levado por Deus, vai acontecer alguma coisa que Deus planejou. Quando o diabo te levar para algum lugar, meu irmão, é enganação. Ele está querendo pôr medo em você, ele está querendo pôr dúvida em você. Não tenha dúvida, o Senhor é o teu Deus, e a voz dele, ela precisa queimar dentro do seu coração. Nós estávamos adorando aqui de manhã, e a gente começa a cantar meio que sem preocupar que tipo de música que você vai cantar. E eu estava adorando, e de repente eu vi como se, por uma visão, é como se eu dissesse assim: filho, você sabe onde que você está? Ele dizia assim: você está ouvindo a minha voz? E eu dizia: posso ouvir a tua voz. Aí ele: você está sentindo o perfume? Eu cantava: posso sentir o teu perfume. Você está ouvindo anjos cantar aqui? Eu posso ouvir o som do céu. Aí ele diz: abre o olho, você está no Santo dos Santos. Diga para o seu irmão: você está nos Santos dos Santos, porque você está em Cristo, e Cristo está do lado dele. E se Cristo está sentado ao Pai, você está lá diante do Pai. Aquele comportamento, o Espírito levou o Senhor para o deserto, para que ele jejuasse, e ali ele teve então um confronto com o diabo. Firmado na palavra, então ele expulsa o diabo, fica firmado na palavra. Agora vem um desafio mais difícil para Jesus. Jesus está aqui no Getsemane. Jesus está à porta de cumprir o seu chamado. E aqui diz: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nenhuma hora pudestes vos vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Ele estava dizendo assim: gente, eu já fiquei 40 dias, porque o espírito estava pronto, mas a carne é fraca. Eu sei o que é. Vocês não conseguiram orar nenhuma hora. Filho, vigia, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A diferença é se você está cheio. Não. Se você estiver cheio do Espírito, você passa por tudo em Deus. Se você estiver cheio de si próprio, você vai passar por as circunstâncias segundo o seu pensamento. Na força do homem, eles não estavam conseguindo ficar acordados uma hora. Naquele ambiente que eles estavam vivendo ali no Getsemane, naquela pressão que estava ali, eles não conseguiram acompanhar o ritmo de Jesus. É por isso que muitas vezes você é confrontado, é por isso que muitas vezes você bate de frente com alguma pessoa. Por isso que muitas vezes alguém não te entende. É porque talvez você está em um lugar em que outras pessoas não estão.
O nível de entendimento que você está recebendo do Pai é um, e às vezes tem outros que não estão entendendo o que está acontecendo com você. Naquele momento Jesus estava sozinho, ele e o Espírito. Aqui tem pessoas envolvidas com ele, mas ele permaneceu ouvindo a voz de Deus. Naquele momento havia o diabo tentando frustrar o projeto, e aqui nesse momento havia pessoas que estavam com ele, que eram para estar junto com ele no momento que ele estava passando a maior aflição. Aquelas pessoas não entenderam o propósito daquele dia. E por isso então ele se retira. Diga, se retira. Ele foi orar. Sabe por que ele conseguiu passar aqueles 40 dias no deserto? Porque ele estava cheio do Espírito. Você quer passar por tudo isso que você está passando e sair lá na frente vitorioso? Semelhante ao que o pastor administrou esses dias, você vai passar, você vai romper, você vai chegar lá na frente. Sabe por que você vai chegar lá na frente? Porque você está cheio do Espírito. Você não está preso. Se as pessoas não estão te acompanhando, então vai orar, deixa eles dormir, mas vai orar, vai para diante do Senhor e firma a tua palavra. Não entra no embalo deles, não. Não tenta levar eles. Jesus até disse: ei, vocês não aguentam nenhuma hora, não é possível, vigiai. Mas olha o que acontece, versículo 42: tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Quando Jesus estava no deserto, o que livrou ele daquele lugar foi que ele estava firmado na palavra e não em pessoas. Quando Jesus estava diante do Getsêmani, o que levou ele a cumprir o chamado foi a palavra. Num ambiente ele estava no deserto, no outro ambiente ele estava envolvido com pessoas, mas aquelas pessoas não estavam entendendo o propósito do Senhor. Quando você está num processo em que Deus está transformando a sua vida, você precisa observar tudo que está à sua volta, porque talvez coisas estão acontecendo que estão prendendo você. Sentimentos, amor ao dinheiro, medo, tudo isso precisa ficar de lado, porque eles não vão chegar ao entendimento que Deus quer para você. Aleluia. Você está entendendo? É por isso que lá em Mateus 6 ele diz assim: entra para o teu quarto em secreto. Eu creio que Deus está levantando homens como Paulo, que vão passar por qualquer situação, firmado na palavra de Deus. Homens que não vão se desviar, homens que vão cumprir cabalmente o chamado que Deus tem preparado. Mas é importante saber a voz que você está ouvindo. Eu quero te dizer algo. Lá no Santo dos Santos, só a voz dele é audível. Você lembra que o sumo sacerdote entrava sozinho, e só ele então falava com o Senhor? O sumo sacerdote da nossa confissão é Cristo. Ele é individual. Você entra em Deus através de Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você entra em Deus, você está em Cristo, Cristo está em você, e você está diante do Senhor, e naquele momento então você vai ouvir a voz de Deus. Não tem como o diabo te acompanhar até ali, não dá para ele entrar naquele lugar.
Então, quando você estiver numa circunstância em que você vê situações acontecendo, vozes gritando, ei, entra para o Santo dos Santos, se achega ao Senhor e diga: Senhor, seja feita a tua vontade. Versículo 45. Então voltou para os discípulos e disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Quando ele disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estava entendendo, e Deus dizendo para mim: filho, o processo de transformação é para livrar você do inferno. O processo de transformação é para levar você para o céu. Não é o que você está fazendo que vai levar você para o céu. Não é um fato de você pegar um violão e cantar bonito que vai levar você para o céu. Não é o fato de você colocar a mão sobre algum enfermo e esse enfermo ser curado que vai levar você para o céu. O que vai levar você para o céu é a salvação, é a sua fé em Cristo, é o seu compromisso com Ele. Não é o seu compromisso na obra, não é o seu compromisso na circunstância. Jesus tinha um propósito. Ao cumprir-se a primeira etapa, então ele, cheio do Espírito Santo, é levado pelo Espírito a ser tentado. E o caminho de derrota do diabo na vida de Jesus começou ali e se findou no Getsemane. Ali, cheio do Espírito, ele enfrentou. No Getsemane, angustiado, a palavra de Deus diz que ele suou sangue, mas ele estava afirmado na palavra. Pega a sua palavra, levanta bem alto ela, fecha teus olhos e diz: Senhor, eu estou firmado na tua palavra. Levante as suas mãos, glorifique o nome do Senhor. Quantas palavras o Senhor já colocou no seu coração? O Espírito de Deus está te lembrando palavras. Talvez você saiu do foco de algumas palavras. Talvez você hoje está num lugar tão errado. Talvez você ouviu vozes que você não tinha que ouvir. Talvez você fez como eu. Talvez você transformou pedra em pão. Talvez você pulou do pináculo. Talvez você se impressionou com as coisas que você viu. Mas Deus está trazendo você e alinhando você à perfeita vontade. Levanta as mãos. Levanta as suas mãos, adora Ele, glorifica o nome dEle. Algumas pessoas, elas passam tantos anos com a amargura dentro do coração. Algumas pessoas passam tantos anos sem perdoar um irmão, um outro irmão, porque estão firmados em palavras que não é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor traz vida, a palavra do Senhor traz vida. Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Eu posso olhar em teus olhos
com chamas de amor, me dizendo: vem, me dizendo: vem. Talvez você está vivendo o que você está vivendo hoje, porque não foi Deus que te levou a esse lugar. O lugar que Deus leva é um lugar de convicção. O lugar que Deus leva é um lugar de convicção. É um lugar que estabelece algo. É um lugar que realiza a vontade dEle. Deus não está chamando ninguém para impressionar ninguém. Deus está chamando pessoas para estabelecer o reino dEle. Eu queria que você então, nessa noite, entendesse o que Deus está fazendo na sua vida. Talvez a amargura está te prendendo, o medo. Talvez você está olhando para as pessoas. Talvez alguém está limitando o seu caminhar, porque você não está olhando para Cristo, está olhando para uma pessoa, achando que por causa daquela pessoa você não tem lugar. Se eu fosse atentar para tudo que falaram para mim quando eu comecei, eu não estava aqui hoje. Se eu fosse olhar para aqueles que já estavam aqui, eu não estaria aqui hoje. Eu queria que você ficasse em pé, levantasse as suas mãos para o Senhor e dissesse para Ele: Senhor, eis-me aqui. Eu recebo essa firmeza. Eu quero deixar de lado agora tudo. Eu quero tirar os meus olhos de toda a circunstância. Eu repreendo agora Satanás em nome de Jesus. Arreda-te. Diga isso para Satanás: arreda-te. Arreda-te. Eu só adoro o meu Deus. Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Eu posso olhar em teus olhos com chamas de amor, me dizendo: vem, me dizendo: vem, e eu vou, e eu vou, vou correndo pros teus braços, vou correndo pros teus braços, e eu vou, e eu vou, e vou correndo pros teus braços, vou correndo pros teus braços. Se você entendeu essa palavra, o que Deus está dizendo para nós é tempo de mergulhar mais fundo no Espírito. É tempo de ser cheio. Então comece a orar em outras línguas. Ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas. E você vai fazer um compromisso com o Senhor, aleluia. Você vai dizer: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito.
porque somente aqueles que estão cheios do Espírito e vazios de si mesmo é que vão conseguir ouvir a voz de Deus. E quando você está cantando eu vou, você está dizendo: Senhor, eu vou me envolver com o Espírito, eu vou orar em línguas, hora após hora, hora após hora, hora após hora, o quanto eu puder, porque eu quero ser cheio do Espírito. Aleluia, aleluia. Então levante as suas mãos e ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas.